Agora eu quero chamar a atenção de vocês em um pequeno ponto quando se fala em tratamento de celulite. Quais são as causas de celulite? Entre tantas que a gente sabe, uma delas é a alteração hormonal. Por isso que todo mundo fala que celulite é coisa de mulher. Porque mulher sofre alteração hormonal e apresenta-se o estrogênio. Então, a celulite ela tem uma intensificação maior, uma presença maior no corpo feminino devido a isso. Agora, vocês já prestaram atenção na composição dos cosméticos? Se fala tanto em bases biocompatíveis, se fala tanto em cosmético livre de parabenos, mas quando se fala em parabenos, qual é a principal ação dos parabenos no corpo feminino? Se sabe que parabenos são conservantes que têm que estar presentes dentro de um cosmético porque eu preciso da segurança desse cosmético, para que não haja colônias de fungos, bactérias e tudo mais. Agora, ele é um conservante que, além de ser irritativo, uma das coisas que ele provoca dentro do corpo feminino ou do corpo como um todo é a estrogenicidade. Vários estudos já apresentam essa estrogenicidade. O que é estrogenicidade? É justamente a estrutura de imitação de estrogênios no nosso corpo. Então, o parabenos, eles se ligam às células e ele tem essa capacidade. E quais são as causas da celulite? Uma delas é o hormonal, estrogênio. Se você pegar cosméticos que trazem na sua composição o conservante parabenos, parece que está sendo um pouco que contraditório o teu tratamento. Você vai tratar celulite com um cosmético que tem parabenos, mas ele é estrogênio? Ele vai estar provocando mais celulite? Pense nisso então, tá, gente? Procurem cosméticos que estejam pelo menos livre desse tipo de conservante, porque senão você estará fazendo, o cosmético ele não estará trabalhando a seu favor, ele estará fazendo a ação contrária. Entre tantas coisas que se falam de bases biocompatíveis, né? Livre de óleo mineral, livre de propileno, livre de conservante liberador de formol, que cada um deles tem a sua nocividade na aplicação do cosmético. Eu chamo a atenção de vocês agora aqui com relação aos conservantes parabenos. Então, se você for tratar alterações sinestéticas, do qual uma das causas da alteração é hormonal, você não pode tratar com cosmético que tenha conservante parabenos. Então, se você tem acne com alteração hormonal, você não pode usar nenhum cosmético com parabenos. Se você tem mancha que a causa é hormonal, também você não vai poder trabalhar com cosméticos que contêm parabenos. E no caso aqui a celulite. Celulite, uma das causas da celulite é justamente a alteração hormonal. E os parabenos, por provocar estrogenicidade, eles aumentam essa quantidade de hormônio no corpo, então fica contraditório o seu tratamento se você estiver utilizando cosmético que contenha parabenos. Dando continuidade então, sabendo que o corpo da mulher traz hoje alterações inestéticas em forma de síndrome, pensando que o cosmético ele é o principal coadjuvante no tratamento estético, então eu tenho que pensar que o cosmético que eu venha a escolher para esses tratamentos corporais precisam estar com ativos cosméticos associados que trabalhem de forma sinérgica. Acompanhe aqui no slide. A ação sinérgica de um cosmético é o quê? É aquele cosmético que trabalha tanto na epiderme, que é a primeira camada da nossa pele de cima para baixo, e que também estimule ou proteja as células presentes lá na segunda camada, que é a derme, onde a gente vai encontrar fibroblastos, células neurais, fibras de colágeno, fibras de elastina, o gel da estrutura da derme chamado de gel coloidal, e também que trabalhe lá na hipoderme, que hoje chama-se tela subcutânea, aonde atue em cima dos adipócitos, fazendo a sua função de estímulo de queima, transformação de gordura acumulada, reservada dentro da célula, jogadas para a circulação para que seja utilizada como energia pelo corpo, que a gente chama isso de lipólise.
Vou buscar então nos cosméticos, no produto cosmético com o objetivo de aumento natural do processo de lipólise, aumento de microcirculação cutânea, reduzindo assim o edema. E tendo esse efeito de redutor de edema, também tem o efeito calmante. Então, dentro de um tratamento estético, o primeiro coadjuvante, o cosmético, eu preciso conhecer esse cosmético, definir a base ideal dele, saber escolher um cosmético de base ideal e também saber optar por ativos que vão atuar de forma sinérgica para tratar a gordura, para tratar a celulite, para tratar a flacidez, isso tudo numa mesma sessão. Vocês devem estar se pensando, mas isso é possível? Existe hoje esse tipo de tecnologia ao alcance da mão? Por isso o assunto de hoje está sendo abordado dessa forma, porque nós vamos apresentar para vocês estudos de eficácia, onde foram realizados somente com ativos cosméticos, não teve terapia combinada, não teve dieta, não teve atividade física e nós conseguimos observar excelentes resultados. Bom, antes de começarmos a falar especificamente desse estudo realizado, quero adiantar para vocês que os 20 casos estudados que foram acompanhados, eles estão disponíveis para vocês como dossiê completo da linha BioPlus no site do CIA, www.ciabv.com.br. Aqui eu estarei fazendo uma apresentação um pouco mais concisa, mas lá vocês terão ao alcance de vocês, podem salvar ou imprimir sem problema nenhum, o dossiê completo dos 20 casos que foram acompanhados, que foram estudados. Bom, para que esse estudo alcançasse os resultados esperados, precisávamos usar cosméticos de forma de ação sinérgica. Quais foram esses ativos? Como eles funcionaram dentro dessa alteração inestética que eu já apresentei para vocês, principalmente a gordura e a celulite? Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, a atuação deles dentro do processo de lipólise, ou até mesmo da redução do edema, e depois nós vamos apresentar esses estudos. Começaremos então falando dos ativos que estará atuando de forma sinérgica. O primeiro deles, fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina é proveniente da licetina de soja. Na composição de licetina de soja nós temos 75% de fosfatidilcolina. Porém, quando você usa a licetina de soja pura, você está usando a estrutura completa. Então, a fosfatidilcolina que se apresenta é saturada e ela não terá um processo de solvatação. Por isso, você tem que buscar fosfatidilcolina 100% insaturada, ou seja, algo que está sedento para atuar na sua função. E qual seria a função da fosfatidilcolina 100% fosfatidilcolina, tá? Fosfatidilcolina insaturada. Quando ela está insaturada, ela estará atuando justamente na solvatação dos triglicérides. Lembra que eu falei da estrutura do adipócito lá atrás? Que nós temos o armazenamento da gordura dentro do adipócito que forma os triglicérides? Como que eu faço para eliminar esses triglicérides dentro da gordura novamente? Eu não consigo tirar toda a estrutura do triglicérides junto. Eu preciso quebrar em pequenas micelas. A gente chama isso de processo de solvatação. Solvatar é justamente transformar os triglicerídeos em glicerol e ácido graxo para facilitar a circulação e a saída de dentro do adipócito e entrar em circulação sistêmica para ser utilizado pelo nosso corpo. O segundo ativo, xantalgosil C. Então aqui o xantalgosil C significa que é a associação de um radical acefelina e outro ácido algínico a um silanol. Ou seja, eu tenho dois ativos atuantes que foram vetorizados por um silanol e que vão estimular o aumento do AMP cíclico intercelular.
que é justamente pegar a energia que está armazenada num cantinho, processar ela, transformando em energia para ser eliminada de dentro do adipócito. Isso significa que eu tenho um ativo que está em ação sinérgica e que já está potencializado por estar vetorizado. Temos até uma tabela comparativa aqui na tela para mostrar para vocês a ação do algísio e da teofilina, que são dois ativos também que vão atuar na questão do aumento de AMP cíclico, comparado com o xantalgosil C, que é a cefelina vetorizada, e ela fará uma função maior ainda por estar associado a um vetor que é o silanol. Tem uma função muito maior de aumento de AMP cíclico comparado às outras duas que nós mostramos. O próximo ativo, argisil C. E o que é o argisil? O argisil ele é um ativo que vai começar a atuar justamente nas células da epiderme. Como que é o nome das células da epiderme? Queratinócitos ou queranócitos. Então é justamente nessas células que vai estar recebendo o estímulo do argisil. E o que é o argisil C? É justamente a arginina com o cálcio associado a silícios que estimulará as células de queratinócitos a produzir uma substância chamada óxido nítrico. Os queratinócitos vão secretar essa substância e essa substância irá atuar justamente nos fibroblastos, aumentando a produção de fibra de colágeno, e também nos adipócitos, lá nos receptores, para aumentar a eliminação do que já foi transformado dentro do adipócito, que é a transformação dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol para ser eliminado mais facilmente. Então vocês conseguem notar que os ativos cosméticos atuais, eles estão inteligentes porque eles estão atuando de forma sinérgica. Um ativo que vai trabalhar, o argisil C, por exemplo, que vai trabalhar lá no adipócito, ele também já estimula o fibroblasto. Então ele está também cuidando de tratamento de flacidez nesse momento, porque ele está fortalecendo a estrutura das fibras de colágeno e de elastina através do estímulo de fibroblastos, ou até mesmo aumentando mais a produção dessas fibras. E o argisil C ele vai estimular o comunicador, estimulando assim também a lipólise. Então ele vai atuar na flacidez e na redução de gordura dentro do adipócito, que é o processo de lipólise que a gente já comentou.